Olá, está começando o Pauta Aberta dessa quinta-feira, 8 de julho. Fala ao vivo para todo o Brasil, direto dos estúdios da TV Evangelizar em Curitiba. Confira os destaques de hoje. Com o avanço da vacinação em todo o Brasil, alguns municípios param de registrar mortes por Covid. A Anvisa autoriza o início dos testes com a Butanvac, primeira vacina contra a Covid-19 produzida no Brasil, sem que seja necessária importação de matéria-prima. O frio dos últimos dias causou prejuízos para muitos agricultores do interior de São Paulo. E na nossa coluna sobre gestão de pessoas, uma reflexão sobre a formação dos indivíduos. Fique aqui comigo que o Pauta Aberta está no ar. E a gente começa com notícia boa. O avanço da imunização, um outro dado sobre a pandemia bem mais otimista, começa a surgir. O das cidades que pararam de registrar mortes. Quem tem as informações é o repórter Murilo Cardoso. Olá, um ótimo dia para você que acompanha a TV Evangelizar. A pandemia ainda está longe do fim, porém algumas notícias nos trazem um pouco mais de esperança. É que pela primeira vez desde abril, o Amazonas não registrou nenhuma morte em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas. O fato foi registrado nesta terça-feira. Desde o início da pandemia, essa é apenas a quarta vez que mortes pelo vírus não são registradas. Vale lembrar, que o Amazonas passou por um colapso na rede pública de saúde quando faltou oxigênio para pacientes internados. Em janeiro, o estado registrou quase 2.800 óbitos. Do norte, viemos para o sul do Brasil, aqui em Cascavel, no Paraná, pela primeira vez, olha só, em 2 meses, a cidade também não registrou novas mortes em decorrência do novo coronavírus. A última vez que não houve óbitos foi em 28 de abril. Desde o início da pandemia, já são 854 vítimas fatais na cidade, que tem pouco mais de 300 mil habitantes. E claro que o alerta continua, pessoal? Em Uberaba, no estado de Minas Gerais, mortes também não foram registradas ontem, porém, o número de casos da doença voltou a ser alto. De acordo com dados da Secretaria de Saúde, a média tem se elevado gradativamente, por isso requer atenção. E para atender a demanda do município, foi ampliado então o público-alvo da vacinação contra a Covid-19. Então, nesse momento, pessoas sem comorbidades com até 46 anos estão sendo imunizadas. É importante que toda a população siga as medidas sanitárias e se proteja. Eu volto com você aí no estúdio. A Anvisa autorizou nesta quarta-feira o início dos testes clínicos em humanos da Butanvac, vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo Instituto Butantan no Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto. A pesquisa clínica de fase 1 e 2 está dividida em 3 etapas, A, B e C. Segundo a Anvisa, a autorização se refere apenas à etapa A, que vai envolver 418 voluntários selecionados entre as pessoas que se inscreveram pela internet. Nesta fase, o objetivo é avaliar a segurança e quantidade ideal de dose a ser aplicada. De acordo com a Anvisa, as fases clínicas 1 e 2 devem envolver ao todo 6 mil voluntários com 18 anos ou mais. A Butanvac é a primeira vacina contra a Covid-19 produzida no Brasil sem que seja necessária a importação de matéria-prima. Os insumos básicos são ovos de galinha, frascos e embalagens, os mesmos usados para fazer a vacina da gripe. Estima-se que cada ovo tenha material suficiente para produzir 2 doses de vacina. Um recado importante para quem já pode se vacinar. A escolha da vacina, além de atrapalhar o andamento da fila da imunização, faz com que as pessoas corram o risco de contrair uma forma grave da doença e até morrer. O mote da vez é vacina boa é vacina no braço. E muita gente que enfrenta longas filas para se imunizar sabe dessa importância. Aqui tiver, eu estou feliz, porque eu já dei uma andada de lá do comércio até aqui, debaixo de chuva. Mas nem todos pensam igual a Mara. Tem gente por aí escolhendo o imunizante. Mas a ciência é categórica em afirmar que é melhor tomar as vacinas disponíveis do que esperar por uma específica e ficar vulnerável à Covid-19. Todas as vacinas disponíveis contra o Covid, elas têm a sua qualidade. É importante que as pessoas elas estejam cientes disso. Se eu deixo de me vacinar hoje, eu estou me mantendo vulnerável e sem a mínima necessidade. Desde janeiro, os imunizantes mais esperados pela população brasileira estão sendo aplicados no país. Segundo a Anvisa, todas as 4 vacinas utilizadas no Brasil protegem contra casos mais graves e mortes pela doença.
Para se livrar do vírus, a prioridade é aumentar a cobertura da população e a forma mais rápida é acelerar a vacinação. Portanto, não é indicado escolher um imunizante específico em detrimento de outros. Algumas pessoas ficam dizendo que a vacina tal ela é mais eficaz do que a outra. Na verdade, a gente não pode comparar essas eficácias obtidas nesses estudos, porque esses estudos foram feitos de forma diferente, momentos diferentes, com populações diferentes. A vacina, ela protege a pessoa da morte, que é o que interessa para a gente, né? E chegou a hora do nosso giro de notícias com o jornalista Ricardo Vilches, do Evangelizar Informa. Acompanhe. Uma mulher foi repreendida por fazer exercícios de shorts e biquíni no Pontão do Lago Sul, em Brasília, uma área pública administrada pela iniciativa privada. O segurança exigiu que ela se cobrisse. A mulher então recorreu à justiça, que determinou que a administração se desculpe com ela, mas os condenados informaram que vão recorrer da decisão. A defesa pediu a revogação da prisão do agora ex-vereador do Rio de Janeiro, Dr. Jairinho. O advogado argumenta que a decisão foi tomada de forma apressada e pressionada pela opinião pública. Dr. Jairinho está preso desde abril, acusado de torturar e matar o enteado Henri. Um estudo da Universidade de São Paulo mostra que a maior cidade do país está perto de somar mais apartamentos que casas. Os dados levaram em consideração o lançamento de IPTU e mostram um crescimento do número de prédios em 85% nos últimos 10 anos. São Paulo tem hoje 1.375.000 casas regularizadas, apenas 10 mil a mais que apartamentos. Casa de ferreiro, espeto de pau. A diretora de trânsito de Brasília soma 33 multas por irregularidades cometidas pelas ruas da capital federal, uma delas por se recusar em fazer o teste de embriaguez ao volante. Fernanda Curti se desculpou pelas irregularidades e disse que isso não afeta seu trabalho. Ela continua no cargo. Um ônibus com o time do Umuarama Futsal do Noroeste do Paraná tombou na BR-376 em Guaratuba, no litoral do estado, hoje pela manhã. Segundo a Polícia Militar, 2 pessoas morreram. Uma ficou gravemente ferida e outras 20 tiveram ferimentos leves. A Polícia Rodoviária Federal informou que os mortos no acidente são o motorista do veículo e um passageiro que viajava nos fundos do ônibus. De acordo com a Secretaria Municipal de Esportes de Umuarama, o ônibus pertencia ao próprio Umuarama Futsal. O técnico da equipe, Ney Victor, estava no ônibus e disse que o time viajava para Jaraguá do Sul, onde disputaria uma partida pela Taça Brasil de futsal. O frio em boa parte do país provocou prejuízo para agricultores do interior de São Paulo. Os termômetros registraram as menores temperaturas dos últimos 27 anos. A verdura nossa, infelizmente, devido a essa geada de hoje, congelou tudo. Vamos passar por um período meio difícil aí, sem mercadoria. Este vídeo publicado em redes sociais mostra hortaliças branquinhas de gelo. A única coisa que a gente conseguiu recuperar foi as verduras, que a gente fez a parte de irrigação, mas o tomate, a berinjela, a abobrinha, perca de 100%. Já as pimentas que foram plantadas há 20 dias queimaram todas. O mesmo aconteceu com a plantação de abobrinha e de mamão. Os cerca de 700 pés de mamão tinham sido plantados há quase um ano e eles já estavam quase no ponto de colheita quando a geada chegou. Arrancar tudo e jogar tudo fora, porque ele praticamente congelou. Tá tudo congelado, perdeu o ponteiro dele, não dá para recuperar mais. Então a perca dele é de uns 3 mil quilos aí, brincando. As maiores perdas estão nesta parte do sítio que fica mais próximo ao rio. Neste canteiro estavam 2.000 pés de berinjela florindo. A colheita seria feita daqui a 30 dias. Do outro lado, este canteiro, que parece quase vazio, tinham mudas de tomate plantadas há 15 dias. Um prejuízo de aproximadamente R$6.000, que agora está assim. Os termômetros marcaram menos 0,6 graus, temperatura que não era registrada desde 1994, um ponto perfeito para a geada acontecer. E o que é a geada?
Nada mais é que o orvalho que estava sobre uma superfície, ou assim, uma plantação, um gramado, como a temperatura chegou a 0 grau, ponto de congelamento da água, provocou essa geada. A melhor dica é continuar de olho no céu e na temperatura. Choveu de manhã. O céu limpou à tarde, provavelmente é quase certeza, né, de termos geadas. Alguns agricultores, né, vou dar exemplo de Minas Gerais, que trabalham com café, na madrugada, eles põem fogo em serragem dentro de tambor para formar uma fumaça, para reter o calor e não deixar formar gelo nas plantações. E alguns agricultores eles levantam de madrugada e começam a molhar a plantação para não deixar congelar, né, esse orvalho sobre as plantas para não queimar. Mas nada assim de 100% de seguro fazer esses procedimentos. Há um risco de perda ainda. Agora é recomeçar, preparar a terra tudo de novo, encomendar a semente e começar praticamente do zero aí de novo. Veja agora como está o clima nessa quinta-feira em todo o Brasil com a previsão do tempo. Um bloqueio atmosférico impede a passagem de novas áreas de instabilidade, o que favorece a atuação de uma massa de ar seco que mantém o tempo bastante firme sobre áreas do centro-sul do país. Nesta quinta-feira, o dia amanhece com nevoeiros entre o estado do Paraná, São Paulo e também sobre a região do sul de Minas Gerais nas primeiras horas do dia, mas que logo se dissipam, dando lugar ao sol. Não tem previsão de chuva em nenhuma área das 3 regiões e a umidade relativa do ar vai ficar abaixo do ideal para a saúde humana nas horas mais quentes do dia. No interior do Nordeste, o tempo também segue bastante firme e seco e a chuva continua restrita às áreas litorâneas da região. Na região norte do país, a chuva se espalha ainda mais e agora alcança áreas do centro e oeste do estado do Acre. Os maiores volumes continuam concentrados em áreas do norte do Amazonas, Roraima, norte do Pará e também sobre o Amapá. As temperaturas na tarde desta quinta-feira em Cuiabá chegam aos 34 graus. No Rio de Janeiro, o dia começa com 13 e a máxima não passa dos 25 graus. E em Manaus, a mínima é de 24, com máxima de 31 graus na região. Quinta-feira é dia da nossa coluna sobre gestão de pessoas e hoje o consultor Paulo Roberto faz uma reflexão sobre a formação dos indivíduos. Olá! Boa tarde a você que acompanha aqui o Jornal Pauta Aberta e acompanha também o nosso quadro com dicas, né, de gestão de pessoas. Eu queria comentar com você algo que eu considero importante em termos de formação dos indivíduos, ou aqueles indivíduos que chegam para trabalhar dentro das organizações. Há uma corrente de psicólogos que recomenda o seguinte: não chame seu filho de príncipe e nem sua filha de princesa. Exato. E sabe o que eles alegam para isto? É que os príncipes e as princesas dentro das histórias, né? Não apenas as histórias infantis, mas mesmo as histórias reais, humanas, né? De reinados, os príncipes e princesas são servidos. Eles têm uma série de pessoas que giram em torno deles. Eles são como se fossem determinados astros e os demais satélites que orbitam à volta destes príncipes e princesas para atender a todos os caprichos, a todos os desejos, para servi-los, né, de uma forma incondicional, e eles vivem ali apenas esperando que os outros façam alguma coisa por eles. Bem interessante isso. Sabe? Porque dentro das nossas empresas, né, nós estamos constantemente recebendo novas gerações. E é uma geração que está chegando, né, onde ela imagina que tudo é muito fácil, muito simples e tudo tem que convergir ao seu favor. Tudo tem que dar certo para ela, ou tudo tem que ser do jeito que ela quer. Porque ela foi criada, ou criado, né, com essa concepção e esta percepção, né, de príncipe e de princesa. As pessoas atendem aquilo que eu quero. E nas empresas fica muito difícil para lidar com estes perfis, porque as pessoas precisam entender que não existe indivíduos mais importantes do que outros, que os outros não estão a serviço de um ou outro, mas que tudo gira em torno de objetivos que são comuns, onde cada um contribui com o seu
com seu potencial, dando o melhor de si e no final a vitória, a conquista não é de uma pessoa, mas é de toda a equipe que se envolveu naquele projeto. Então, reflita sobre isso, né? Não sei se você tem filhos pequenos, mas se for este o caso, quem sabe você possa repensar isso, né? Talvez você diria, bem, mas é um carinho que eu faço para o meu filho, para a minha filha, para o meu neto, para a minha neta, né? Mas é bem importante que nós entendamos que o ser humano vai construindo os seus valores a partir do ambiente social onde ele convive. As informações que ele recebe irão formar os seus valores e princípios, e isto, por conseguinte, irá determinar as suas ações no futuro, porque determina, claro, a sua forma de pensar. Tá bom? Essa é a nossa dica de hoje. Forte abraço para vocês. Até o próximo encontro. Um alerta: os golpes virtuais aumentaram ao longo da pandemia. No mais recente, criminosos copiam e colam a foto do WhatsApp de uma pessoa num número de telefone diferente e assim tentam enganar familiares e amigos. Essa é a Rani, uma das vítimas. Ela trabalha como influenciadora digital. Os golpistas pegaram a imagem dela em uma rede social aberta, colocaram no aplicativo de mensagens que usaram para a fraude e mandaram mensagens para o pai dela, dizendo que aquele era um novo número de celular e pediram dinheiro. Meu pai tentou entrar em contato comigo, minha madrasta, e eu estava nesse dia justamente fazendo um trabalho numa empresa, fazendo uma divulgação de uma loja, e eu não estava podendo atender o celular na hora. E aí eles ligaram pro meu esposo falou, ela saiu, mas ela não trocou de número. E aí meu marido ainda perguntou, quanto que eles estão pedindo? 2.800. Aí meu marido riu e falou assim, mas a Ranieri nunca pediu dinheiro, vai pedir agora. 2.800, tá errado. E minha madrasta, não, então é golpe mesmo. Desconfiança é a palavra-chave para mensagens assim. Nesse novo golpe, o WhatsApp da pessoa não é clonado, a desculpa é sempre a mesma, troca de número. Desconfie também se o seu parente ou amigo não costuma te pedir dinheiro. Por que pediria agora? As pessoas devem desconfiar de qualquer tipo de solicitação de dinheiro, principalmente de números que não estão nos seus contatos. Este especialista faz outro alerta. Desconfie dessa urgência toda que sempre usam nas mensagens. Isso é aliado a um conteúdo afetivo, a um conteúdo emocional. Portanto, principalmente aos idosos, vai a dica de que, no momento em que forem solicitadas essas transferências, mesmo que demore mais tempo, faça ali uma conexão com quem está solicitando o dinheiro. Desligue o telefone e ligue de novo. Existem vários motivos para a queda de cabelo, mas nos últimos meses estão aumentando os casos de queda de cabelo por problemas emocionais. É o que você vai ver agora nessa reportagem. Perder até 100 fios de cabelo por dia é normal, mas quando essa queda é excessiva, vira motivo de preocupação. Foi o que aconteceu com a Karen. Por causa de um problema emocional, ela teve que procurar o médico. Eu comecei a perceber que meu cabelo caía de bola, assim, sabe? Você ia tomar banho, era uma quantidade enorme e tanto que teve uma época que eu tinha vontade de chorar, só de pensar em tomar banho e lavar o cabelo, porque ele caía tanto que estava desesperador. Eu perdi mais de metade do meu cabelo, que eu tinha muito cabelo, muito. A queda de cabelo atinge mais de 2 bilhões de pessoas no mundo, sendo que mais de 100 milhões são mulheres. Essa dermatologista explica que existem 2 tipos de queda. A alopecia cicatricial é aquela que o cabelo cai e ele não cresce de novo. Por exemplo, a calvície masculina. A calvície masculina, o homem vai tendo uma perda, a testa vai andando para trás. Por quê? Porque o folículo piloso vai encolhendo, encolhendo, encolhendo até que ele morre e não nasce mais cabelo dali. A queda por estresse é uma alopecia não cicatricial. Então, ela é uma queda onde o folículo piloso, o cabelo vai cair ele da cabeça, mas o folículo piloso não vai sofrer nenhuma alteração depois disso. Então, ele vai voltar a produzir um cabelo de novo. No caso da alopecia não cicatricial, o estresse afeta o ciclo natural do cabelo. O estresse, ele produz alguns hormônios, algumas substâncias que vão atuar lá no folículo piloso, que é o bercinho do cabelo, vamos dizer assim, fazendo com que o cabelo passe mais rápido da fase de crescer para a fase de cair.
O diagnóstico é feito em consultório e, na maioria dos casos, com tratamento, a queda por fatores emocionais é reversível. A gente pode tratar com alguns combinados de proteínas ou aminoácidos ou até vitaminas que façam com que o cabelo fique mais fortalecido, vamos dizer assim, que estimulem aquele folículo piloso, que é a estrutura que origina o cabelo, a produzir um cabelo mais saudável. Mas é importante sempre falar para o paciente que isso vai acontecer meio que naturalmente ali, né? A gente precisa que essa fase da queda pare para que o organismo mesmo comece a produzir o cabelo de novo. Passei por 2 períodos bem complicados, agora tá começando a melhorar, tô voltando a fazer tratamento de novo e eu tô percebendo que agora está melhorando, mas tudo por fator emocional. A preocupação ambiental, associada ao desenvolvimento econômico, está entre as metas do Ministério do Meio Ambiente por meio do Lixão Zero. O programa quer impulsionar o uso de resíduos sólidos como fonte de energia no Brasil. O acordo dá início a ações que visam criar um ambiente de negócios favorável para o setor. Uma ferramenta digital vai indicar as regiões com maior potencial para investimentos em recuperação energética de resíduos sólidos. A parceria entre poder público e iniciativa privada na gestão de resíduos está prevista no Marco Legal do Saneamento Básico, que determina o encerramento de todos os lixões do país até 2024. E o potencial energético é significativo, segundo representantes do setor. A capacidade que nós temos hoje instalada para a recuperação desta energia é o equivalente ao consumo de 3 estados do Nordeste: o Rio Grande do Norte, a Paraíba e o estado do Pernambuco. E num leilão de energia previsto para setembro deste ano, foram cadastrados 12 projetos, com potencial de geração de energia elétrica para 40 milhões de brasileiros ao ano. Isso a partir do aproveitamento de 15 mil toneladas de lixo por dia, totalizando mais de 5 milhões e meio de toneladas ao ano, que deixarão de ser enterradas. Pauta Aberta desta quinta-feira está terminando. Nós temos um novo encontro marcado amanhã, logo depois do programa Vida em Foco. Até lá!